Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Nós acendemos uma luz. Quanto nos custou? Um esforço para ser ridículo. Vou sorrir à toa, porque a gente precisa de uma razão para sorrir. Existe razão melhor para sorrir do que estar aqui nessa manhã buscando Jesus? Existe uma razão melhor para abrir o nosso melhor sorriso, pensando que, iluminando o Décio, estará uma corrente de espíritos que se ligam a Jesus? A Associação Médica Espírita tem um patrono, Bezerra de Menezes. Ele faz parte da Associação Médica Espírita. Então quem que é o patrono? E quem coordena Bezerra de Menezes? Ismael? Quem coordena Ismael? Jesus. Dr. Bezerra era devoto de quem? Maria Santíssima? Está bem assistido, né? Muito bem. O Dr. Décio, agora eu preciso de ler, e você me perdoe, porque não tem jeito de decorar, é muita coisa, eu vou ler só um pouquinho. O Dr. Décio, ele é especialista em cirurgia geral, médico desde 87, em 99 fez doutorado na Universidade Federal Paulista, 2009 foi para Santos, foi professor de fisiologia na Universidade de Santa Cecília, professor de cirurgia na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, depois mudou para a cidade de Campo Grande, é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Anhanguera, ele é presidente da Associação Médica Espírita do Mato Grosso do Sul, sei que era muito amigo da doutora Marlene Nobre, mas aqui ele tem, que eu conheço, ele tem 2 livros. Um é Fisiologia Transdimensional e o outro, Da Alma ao Corpo Físico, onde ele procura explorar, levar para a medicina, que é o que a Associação Médica Espírita está procurando fazer, levar para dentro da medicina a perspectiva espiritual. Não é combater a parte materialista, não. Porque toda essa parte materialista nos deram as vacinas, nos deram todo o bem-estar que nós temos hoje, que é efetivo e não pode ser perdido. Mas levar também outras abordagens, estimular pesquisas na área do sorriso. Quando nós sorrimos aqui pela manhã, o nosso sistema imunológico ficou mais potente. Então nós entramos num processo de cura, só pelo fato de sorrir. Quando nós estávamos conversando e vocês foram ficando depressivos, porque a gente vai citando e a gente vai ficando depressivo, né? Na palestra a gente vai ficando depressivo, eu estava abrindo o campo para doenças. Porque quando a gente vai se fechando, as doenças vão se instalando. Eles trabalham, ele tem trabalhado, a AME tem trabalhado para levar este tipo de percepção para dentro da área médica. Ok? Na introdução do livro, e eu achei ela muito curiosa, porque eu estava pensando em como apresentá-la. Porque os títulos das academias são importantes, mas dentro da casa espírita, no plano espiritual, se ele morreu hoje, ficou tudo para trás, acabou. Como apresentá-lo? E aí eu pensei algumas coisas, depois eu fui ler a introdução, falei, rapaz, não é que está na introdução do homem? Porque ele faz uma colocação que eu acho das colocações mais importantes. Espiritismo não é só religião. Espiritismo não é só ciência. Espiritismo não é só filosofia. Espiritismo é um olhar com um tríplice aspecto sobre todos os temas.
É buscar olhar para as coisas indagando, isso é ciência. Buscando as causas, os porquês, as origens, isso é filosofia. E aceitando a divindade, aceitando o desconhecido, isso é religião. É ele que escreveu, mais ou menos nessas palavras, mas não exatamente, ele escreve mais detalhado isso, na introdução do seu primeiro livro. Ele não tem respostas definitivas para nós. Ele tem muitas dúvidas, muitas perguntas. E quem que a gente lembra que tinha muitas dúvidas e muitas perguntas? Kardec. Quem mais? Os discípulos de Jesus. Então é na condição de aprendiz do Cristo que eu convido o nosso Décio para poder tecer para nós hoje a palestra sobre a cura do amor. Obrigado. Eu estou até me achando importante depois dessa apresentação aqui. Gente, banheiros e bebedores, água, ok? Só para informação, na hora que puder dar um tempo ali, 9h30 mais ou menos, nós temos um lanchinho ali para a gente poder passar um pouco mais, porque como atrasou, a gente vai um pouco mais e tudo vai dar certo, ok? Beleza, obrigado. Eu estava lendo agora eu vim no avião lendo um livro de um filósofo francês que eu gosto muito, Edgar Morin. E é uma das coisas que eu li lá que eu achei muito legal. É uma versão do Só Sei Que Nada Sei, do Sócrates, né? A única coisa que eu não posso ignorar é a minha ignorância. Eu achei isso genial, porque assim, é mais do que eu só sei que nada sei, né? Porque o dia que eu achar que eu não tenho nada de ignorância é quando eu me perdi nela, né? Então, a gente sempre tem que manter o foco do que a gente pode fazer, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a disposição de todos de levantarem no domingo para vir aqui. Espero não ser muito doloroso, né? O lado bom é que vocês vão ganhar bastante bônus hora depois quando vocês voltarem lá para a espiritualidade. Levantou cedo no domingo de Páscoa, foi assistir o 10, então tá tudo tranquilo, né? E pedir desculpas pelo atraso que a gente veio da estrada ali, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é uma discussãozinha a respeito dessa coisa da cura pelo amor. Tem alguma coisa aqui que é muito simples para a gente estudar e entender, que é a questão do amor. Pelo menos a gente acha que é. Porque a gente vem para o centro espírita pensando nisso. A gente pensa em Jesus, a palavra que a gente associa com Jesus é amor. Mas essa questão aqui, a cura, isso aí é diferente. A gente tem que parar para pensar, porque normalmente a gente não pensa nessa palavra, porque a gente tem uma dificuldade de entender o que é cura. Normalmente, o que é que você associa quando eu falo de cura? Você vai associar com a doença física. Então, isso quer dizer que a gente está dizendo que saúde é apenas uma coisa referente ao corpo. E não é isso, né? Então, se a saúde não é só o corpo, o que é cura? Então, se eu for ver em termos clássicos, a cura é o restabelecimento da saúde. Até aí estamos combinados, né? Está tudo certo. Mas o que é saúde? Essa é a questão, né? O que nós consideramos saúde? Então, vamos perder um tempinho aqui para falar sobre isso. Porque tem a definição da Organização Mundial de Saúde, né? Está em inglês, primeiro que é para parecer chique. Mas, na verdade, é que eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V no site da OMS. Tá? Para ver que eu não mexi nenhuma vírgula no que eles estão falando lá. E a organização, ela diz o seguinte, que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas que a saúde é o perfeito bem-estar biopsicossocial. Ou seja, se biologicamente você estiver bem, psicologicamente você estiver bem e socialmente você estiver bem, você é saudável, né? Então, não adianta eu não ter nenhum problema físico, né? Porque se eu tiver com algum problema psicológico ou se eu tiver alguma restrição social, eu não tiver tendo acesso
as questões básicas, né? Saúde, educação e alimentação e segurança, então eu também não estou saudável. Então vejam vocês que é uma definição de saúde que ela vai muito além do que nós fazemos na medicina. Né? A medicina que a gente faz, a medicina que está em curso aí e que tem um monte de recursos e funciona muito bem para um monte de coisas, é a medicina da doença. Eu pergunto para você, você vai no médico se você não tiver nada? Você não está sentindo nada, você vai no médico? As mulheres ainda vão, porque elas se acostumaram a fazer o controle anual. Agora estamos tentando fazer isso com os homens, né? Mas ele não vai, porque vai ver a próstata, ele não quer nem saber, ele passa longe, né? Então, mas a ideia é que a gente comece a mudar a medicina da doença que a gente faz. Então, você vai no médico porque você está mal. Então, você já está doente. Então, a gente não faz uma medicina da saúde, a gente faz uma medicina da doença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente ser bem honesto, o médico, ele só se preocupa com a dimensão física do paciente. Só se preocupa com a dimensão física. Tanto que o paciente vai lá com uma queixa. Você faz a história do paciente, você levanta as hipóteses diagnósticas. Você procura, você pede os exames complementares. Você examinou o paciente, exame complementar veio normal, o que é que você fala para o paciente? Olha, você não tem nada. Mas como não tenho nada, doutor? Eu não estou bem. Eu choro todo dia de manhã, eu me sinto angustiado. Não, você não tem nada, vai procurar um psicólogo. Não é assim? Então, isso significa que, pelo menos para o médico, o perfeito bem-estar bio e acabou. O psicossocial a gente não faz. Não é? O psico a gente até encaminha. Mas como você fala, né? A sua fala denuncia, você não tem nada. Você não tem nada, então você está dizendo que o psicológico não existe. E existe. E é fundamental. E tem o social, que geralmente a gente fala, mas isso não tem nada a ver com isso. Sou médico. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí você manda para assistente social, que geralmente, né, é aquela profissional que está segurando os pratos. São vários pratos que ela fica rodando para o prato não cair. Né? E ela fica fazendo malabarismo, que nem uma doida, para tentar resolver o problema de todo mundo sem recurso nenhum. Eu sempre admirei muito, elas são umas abnegadas, né? Assistente social. Ninguém nem sabe que ela existe, né? Tá lá segurando o rojão, tentando resolver as problemas e ninguém valoriza. Então você vê que o biopsicossocial está no papel, mas só no papel. Agora, será que essa definição é suficiente? Né? Ela é de 1948. Será que ela é suficiente? E as questões ecológicas, será que elas não entram na questão da saúde? O que está acontecendo no seu meio ambiente não gera saúde ou doença para você? Né? E as questões espirituais, será que isso daí não tem nada a ver com saúde? Será que isso também é bobagem? Não é nada? Né? Qual que é a base dessa nossa medicina que a gente está fazendo hoje? Não é a medicina de Hipócrates? Eu não sei se vocês sabem, mas o Hipócrates é o chamado pai da medicina. Ele tinha uma escola de medicina na ilha de Kos, na Grécia. E na época, ele não era a única faculdade, tinha várias faculdades de medicina na Grécia. A Grécia é o berço, né, da cultura ocidental. O detalhe é que Hipócrates era muito amigo de Sócrates. Eles costumavam fazer longas caminhadas e trocando ideias. E Hipócrates, ele incluiu a filosofia na medicina. E isso deu um grande diferencial, porque ele é considerado o pai da medicina moderna, porque ele começou com a medicina científica. Ele começou a colocar questões que não eram abordadas pelas outras escolas de medicina. O conceito médico de Hipócrates era tão avançado para a época dele, que depois que ele desencarnou, nem os discípulos dele alcançaram ele. Então a medicina ocidental entrou numa época de ostracismo gigantesca, né?
Por quê? Porque ninguém soube dar continuidade ao que ele colocou. Olha que interessante, agora que eu estou me dando conta disso, né? Esse filósofo francês, Edgar Morin, ele fala da integração dos saberes, né? Ele fala que é impossível você estudar matemática sem estudar filosofia sem estudar física sem estudar biologia. Ele fala que o saber é complexo e que tem que ter uma troca entre os saberes, né? Que não dá mais para a gente manter o conhecimento compartimentalizado. Olha só, ele se destacou justamente porque ele misturou a medicina com filosofia, né? Então, essa medicina hipocrática é o berço. A gente saiu daqui. E o que Hipócrates falava sobre saúde? Ele falava que a saúde das pessoas dependia dos influxos ambientais, ou seja, está falando do ecológico, né? Que é uma coisa meio óbvia, pelo menos para mim. Do modo de vida, e aí ele está falando da questão social, né? Onde você mora, o que você come, qual é a sua profissão, como é a sua relação com as pessoas que estão ao seu redor. Tudo isso gera saúde ou doença, né? E os componentes da natureza humana, que ele separava em humores e paixões. Esse humor não é de bom humor ou mau humor. É o humor de substância, que são os hormônios. Então, aqui ele está falando do biológico. E as paixões, que é a emoção. E aí ele está falando da relação mente-corpo, ele está falando do espiritual. Então, para Hipócrates, a saúde dependia de um equilíbrio psico, social e ecológico e espiritual. Então, além dessa definição da Organização Mundial de Saúde, ele ainda colocou mais dois componentes, o ecológico e o espiritual, né? Então, isso mostra que Hipócrates tinha uma visão integral do ser humano. Quando ele olhava para uma pessoa, ele não estava vendo um conjunto de órgãos e tecidos. Ele estava vendo mais do que isso. Ele estava vendo uma pessoa com toda essa complexidade. Hoje é o que o pessoal tem chamado de medicina integrativa, né? Na Escola Paulista tem um curso de pós-graduação em cuidados integrativos. Então, o que eles aprendem lá? Eles aprendem lá que você precisa abordar o paciente de todos os lados. Você precisa discutir com ele a questão espiritual, discutir com ele a questão social, discutir com ele a questão psicológica e avaliar o modo de vida dele e as condições físicas que ele está apresentando, né? É um objetivo que a gente precisa buscar na medicina. A gente tem que ir atrás disso, né? Por quê? Porque se a gente ainda não faz o que a OMS fala, imagina chegar nesse patamar aqui, que é a proposta hipocrática, né? Do biopsicossocial. Foi feita uma proposta de atualização dessa definição da Organização Mundial de Saúde, incluindo o ecológico e o espiritual, né? Mas essa proposta não foi aceita. Não foi aceita. Então a gente continua com aquela proposta lá, né? Eu acho que por enquanto está bom. Por quê? Porque se a gente alcançar o biopsicossocial, aí a gente pensa no ecológico e espiritual, né? A gente tem que lutar para conquistar pelo menos isso. Agora, para quem quer fazer uma medicina de verdade, não dá para ignorar o espiritual. Porque o espiritual é o começo de tudo. Então, se eu tentar fazer só o bio, eu estou aleijado. Se eu fizer o biopsicossocial, eu estou bem, estou melhor. Mas se eu não levar em consideração o espiritual, não adianta que eu não vou conseguir fazer um diagnóstico integral do meu paciente. E se eu não fizer o diagnóstico integral, eu não consigo resolver os problemas dele, né? Aliás, eu não resolvo o problema dele, eu não consigo ajudar ele a resolver os problemas dele. Tá certo? Então é isso. Então, essas são as definições de saúde, mas vamos pensar um pouco mais filosoficamente a respeito disso. Que a saúde, para o médico, né, para o estudioso das áreas da saúde, a saúde é a homeostase. Homeostase é uma palavra que significa equilíbrio. Equilíbrio. Então, se eu estou em equilíbrio, eu estou em homeostase. Se eu estou em homeostase, eu estou saudável. Todas as vezes que essa homeostase é quebrada, o equilíbrio é quebrado, eu apresento transtornos. Esses transtornos são as doenças. Então, eu busco o equilíbrio biológico,
né, que é o que o médico estuda na faculdade, com a fisiologia, anatomia, farmacologia, todas as nossas cadeiras, elas estudam a manutenção da homeostase biológica, né? A mental, quem estuda isso é o psicólogo. A homeostase mental é o que ele busca no paciente dele, é que o paciente dele se reequilibre mentalmente, emocionalmente. O social, o ecológico e o espiritual. Então, para eu ter saúde, essa homeostase ela precisa acontecer nas 5 dimensões do ser humano, em que ele se manifesta e ele existe, nessas 5 dimensões. Tá certo? Sendo que a menos estudada é, na minha opinião, a mais importante. É dessa que as outras todas surgem, né? Agora, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: se eu estiver bem biologicamente, né? Se eu não estiver bem biologicamente, vamos supor que eu tenho uma doença aqui, mas eu estou bem emocionalmente, socialmente, ecologicamente, espiritualmente, eu estou doente ou sou saudável? O que para vocês é saúde? Esse que é o detalhe. Então, para a OMS, para Hipócrates, a gente precisa ter um conjunto de coisas funcionando para eu me considerar saudável. Mas eu estou perguntando para vocês uma pergunta que eu faço para mim mesmo. O que é que eu considero uma pessoa saudável? Por exemplo, você pega uma pessoa que tem diabetes. É uma pessoa saudável? Ela tem uma doença. Então ela não é saudável. Mas eu tenho uma pessoa que tem diabetes e é uma pessoa alegre, bem resolvida. Espiritualmente ela é super feliz, ela é conectada com o mundo, está sempre sorrindo, é produtiva, trabalha, não reclama, acha que tudo está bem. Toma um remedinho dela e leva uma vida muito agradável, muito boa. Essa é doente. Aí eu pego uma outra, que não tem nenhuma doença física, né, não faz nenhum tratamento, mas ela levanta de mau humor todo dia. Tudo para ela está ruim. A vida é uma desgraça. Ela não vê a hora do dia acabar. E quando chega a noite, oh meu Deus, a noite é uma tortura. Né? O marido não presta, o trabalho é uma droga, o filho é ingrato. Essa é saudável. Vamos pegar um exemplo prático, né? Chico Xavier era um cara saudável? Pois ele tinha um monte de doença física. Então eu volto a perguntar, o que é ter saúde? Eu posso ser saudável com uma doença biológica? Eu posso ser saudável com uma doença mental? Ou, isso é mais difícil da gente considerar, mas vamos supor que eu estou passando por um problema emocional. Eu estou passando por uma dificuldade. Eu estou enfrentando um luto, alguém morreu. Alguém que eu gostava muito morreu, eu estou enfrentando um luto. Isso significa que eu sou doente? Eu não sou saudável? Não necessariamente. Eu posso não estar naquele momento, né? Mas eu posso ter um equilíbrio razoável se eu sou assim. Se eu tenho essa base de homeostase, né? Socialmente, bom, se ter problema social é não ser saudável, quem é saudável no Brasil? Quantos % da população são saudáveis, né? Quem que não tem problemas para buscar assistência médica no Brasil? Até você que paga o seu convênio está tendo dificuldade, né, de marcar uma consulta, de fazer um exame. Não é assim? O ecológico, né? Estamos tendo uma crise hídrica, falta água, problema de poluição, qualidade da água, qualidade da comida. Agora, tudo isso daqui são agravantes, mas se eu estiver bem espiritualmente, o resto não importa muito. Vocês concordam comigo? Então, gente, vamos discutir de novo o que é ser saudável. Não é apenas a ausência de doença, concordo. Mas é o perfeito equilíbrio biopsico
sócio-espiritual e ecológico? Será que é isso? Bom, eu concordo, eu tenho que confessar para vocês que eu tenho muitas dificuldades em relação a esse assunto, mas eu li uma vez uma definição de saúde num livro de Emmanuel que resolveu o meu problema. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, se eu estou em homeostase da minha alma, se eu estou me sentindo pleno como ser, eu estou saudável. O resto a gente tira de letra. Se eu estou doente, se eu tenho pressão alta, se eu sou diabético, até se eu tenho um câncer, eu consigo tirar isso de letra se o meu espírito está em equilíbrio. Vocês concordam comigo? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você está com uma doença, você procura quem? Um médico. Se o médico não resolve a sua doença, o que é que você faz? Vai no centro espírita. Para curar o quê? A alma. Pessoal, vamos ser honestos. É para curar a alma que você vai no centro espírita quando você está doente e o médico não resolveu? Você vai esperar um milagre. Essa é a verdade. Você quer uma cirurgia espiritual. Você quer ver o Chico Xavier materializado na sua frente para te curar. Eu estou mentindo? Então, a gente vai tomar o passe, vai procurar a cirurgia espiritual, porque a gente está desfocado. Que apesar de vocês terem concordado comigo, eu fiz de propósito, né? Eu traí vocês. Eu fiz vocês concordarem comigo que isso é verdade, mas a gente não faz isso na prática. Não faz. Então a gente vai procurar no centro espírita o bem-estar físico. A gente vai buscar, vai para o centro espírita quando está doente, fisicamente, igualzinho quando faz com o médico. A mesma coisa. Então, às vezes, tem um pessoal mais radical que nem vai no médico, vai direto no centro espírita. Ele já quer o milagre expresso. Deliveries, de preferência. Dá para você me dar o passe, eu fico em casa? Né? É a cura delivery. Então, tem que tomar cuidado com isso, pessoal, porque assim, eu tenho observado esse problema. As pessoas, elas vão para o centro espírita buscar saúde. Isso é verdade. Mas elas encontram a saúde na hora que elas estão sentadinhas, refletindo com o palestrante. E eu já fiz uma experiência, mesmo quando a palestra é ruim, funciona. Porque o palestrante, ele pode ser bom, ruim, médio, mais ou menos, não interessa. Ele está lá servindo de espelho para refletir. E a espiritualidade cuida de colocar na sua cabeça a ideia que você está precisando. Não é verdade? Tem gente que sai da palestra e fala assim, nossa, parece que ele fez a palestra para mim. Na verdade, o que você ouviu é o que você precisava ouvir, porque tem alguém do seu lado te passando o código certinho do que você precisava ouvir. Então, é ali que você está realmente cuidando da sua saúde, porque ele está te orientando para que, espiritualmente, você entre em harmonia. E como é que você vai fazer isso? Com uma cirurgia. Né? Só que essa cirurgia é uma cirurgia que não dá para fazer em hospital. Na verdade, a única pessoa que pode te operar é você mesmo. Isso se chama reforma íntima. Essa é a única cirurgia que dá resultados. Resultados permanentes. Né? Todo o resto, que pode ser vibracional. O que é vibracional? Passe, água fluidificada, o reiki, o jorei, que mais que tem? Cromoterapia, a própria homeopatia. Tudo isso são terapias vibracionais. Eles estão agindo no seu perispírito. Ou eu vou para alopatia, para a própria cirurgia. Tudo isso são terapias complementares. Elas complementam
o tratamento, mas o verdadeiro tratamento, ele está acontecendo lá no seu coração, na sua cabeça, nas suas ideias, nos seus sentimentos. Então, a única pessoa que pode fazer alguma coisa de diferente para você é você mesmo. E quando a gente vai no médico, a gente quer terceirizar a nossa saúde, a gente quer que ele resolva. Assim, eu vou no cardiologista com uma dor no peito, o cardiologista me examina e fala assim, olha, você está com problema na válvula mitral. E aí, doutor, como é que nós vamos resolver isso? Precisa trocar a válvula. Então, tá bom. Quando é que eu venho pegar o coração? Vou deixar o coração, você troca a válvula, fica pronto quando? Não é assim. Infelizmente, o seu coração está junto com você. E não tem como você deixar o seu coração para vir pegar depois. Não é o seu carro que ficou na revisão. Mas só que você quer que ele resolva para você. Né? Vai lá no consultório, eu sou gastro. Ah, doutor, tem uma gastrite que não me larga. Puxa vida, é mesmo? É. Já me intoxiquei de omeprazol e não tem jeito. Então tá, vamos conversar um pouquinho. Você fuma? Fumo. E álcool? A cerveja, né, doutor? Cerveja, uma cervejinha, tem que ter algum prazer na vida. Ah, então tá. Como é que é a sua alimentação? Ah, eu não tenho tempo para comer, não. Não tomo café da manhã. Aí eu almoço bastante, né, doutor? Porque eu estou com fome. Mas almoça onde? Ah, eu trabalho, eu tenho que comer rápido. Então, quer dizer, então você não toma café da manhã, você almoça um monte, correndo, após que você janta, logo depois vai dormir. Claro, né, doutor? Eu chego tarde em casa, eu sou trabalhador. Tá, além disso, você fuma e toma cerveja. É. O que você quer aqui? Você quer o que comigo? Me dá um remédio aí para eu ficar bom. Não existe. Não existe. Aí você fala assim, ó, vamos começar. Primeiro você tem que parar de falar, ah, doutor, pô, esse médico não serve. Vai embora, não volta mais. Você quer que eu resolva o seu problema, sem você participar. Você está terceirizando. Então, quando você está com um problema de saúde, ou um problema na sua vida, uma dor, uma perda, um luto, é a vida te mostrando um caminho ou uma lição que você precisa aprender. O que é que você faz? Em vez de você tentar aprender a lição para passar naquela prova que a vida está te dando, você tenta arrumar o gabarito. Você tenta subornar alguém para te dar o gabarito para você fazer a prova sem estudar. Você pensa que você passou, mas você não passou, você vai reprovar. Daqui a pouco aquilo vai voltar para você. Não estou rogando praga, não. É que é assim mesmo. Ou a gente passa ou a gente reprova. Então, diante da dificuldade, a pergunta que você tem que se fazer é: o que é que isso está me dizendo? Por que é que eu estou passando por isso? E eu me pergunto isso por um motivo bastante simples. Porque eu não quero passar de novo. E geralmente, quando vem de novo, é mais doloroso. É mais difícil. Então, se a gente tem realmente uma visão espiritual do mundo, e se nós somos espíritos e acreditamos na reencarnação, o problema biológico nada mais é do que um instrumento de aprendizado. E eu não tenho que tentar me livrar da doença. É claro que eu tenho que buscar o tratamento, não estou falando isso. Mas o que eu tenho que pensar é o seguinte: se eu aprender a lição que aquilo está me trazendo, aquilo deixa de ser necessário e vai desaparecer. Seja nessa encarnação ou na próxima. Porque às vezes eu tenho uma doença, eu desencarno por causa daquela doença, mas aquela experiência da dor me curou. Foi aquilo que fez eu aprender o que eu tinha para aprender. Aí eu vou morrer curado. Aí fala assim, isso é um absurdo que você está falando. Não é. Porque a minha vida não está restrita a essa encarnação. Aliás, a gente está aqui por um tempo. Nós achamos que isso aqui é que é definitivo, isso que é real. E é o contrário. A nossa vida encarnada é uma grande ilusão. E é temporária. Ela só serve para eu aprender. E a hora que a lição vem, eu tento me livrar da lição. Nós acreditamos na reencarnação. Nós somos espiritualistas, nós somos espíritas. Mas a gente vai no centro para curar o joanete, a encravada, o câncer, o diabetes, o reumatismo.
Eu estou mentindo, pessoal? É bobagem isso que eu estou falando? É o que eu tenho visto. E aí a gente vê centro espírita especializado em cura. Não tem palestra, não tem estudo, não tem nada. O pessoal vai de branco lá, parece um hospital. Pega uma senha para ir lá atrás do milagre. Gente, eles têm os resultados fantásticos lá. Tem mesmo. Mas isso é espiritismo? Isso é busca da cura? Não é, pessoal. Então, olha bem, eu vou falar de novo, né? A gente está falando na rádio, tem um monte de gente ouvindo. Eu não sou contra magnetizar, eu não sou contra a cirurgia espiritual, eu não sou contra o atendimento, o passe. Quem sou eu, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, será que a gente, quando a gente está aplicando o passe, será que quando a gente está indo para uma cirurgia espiritual, será que a gente está indo pelos motivos certos? Será que dentro da nossa cabeça e na cabeça das pessoas que estão lá, eles sabem exatamente o que está acontecendo ali? Será que é lícito um centro espírita abrir mão do estudo, que é o que vai promover a reforma íntima, para se dedicar apenas à magnetização? Ele não está mistificando? Ele não está oferecendo uma coisa que ele não tem como oferecer? Que é o milagre? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Talvez, se essa reflexão, ela encaixar direito na cabeça de todo mundo que está me ouvindo, eu já estou feliz. Porque isso me angustia. Né? Me angustia. Eu tenho um centro lá na minha cidade que é assim, eles trabalham nesse padrão. E eu, num primeiro momento, falava mal deles. E aí eu conheci uma paciente que estava com um câncer, ela tinha um mieloma múltiplo, e com a quimioterapia ela teve uma lesão da medula, ela ficou paraplégica por causa da quimioterapia. E ela já não tinha mais jeito, teve uma lesão da medula, era uma lesão irreversível e acabou. E aí ela nem era espírita, mas levaram ela nesse centro. Ela saiu andando. Saiu andando. Aí eu calei a boca, né? Porque eu falei assim, puxa, eu estou falando mal desse pessoal. Então é assim, não é... Isso até foi bom para eu medir mais as minhas palavras. Eu não mudei minha opinião a respeito deste problema. Né? Eu acho que o serviço que eles prestam é importante, mas, por favor, né? Não é atrás disso que a gente tem que ir. Porque não é isso que o esforço que Jesus fez. Né? Jesus fazia cura para todo lado. Mas para que a cura? Para mostrar a nossa capacidade de recuperação. E quando ele fazia a cura, o que ele falava para as pessoas? Mas antes de ir no PEX+, ele falava o quê? A tua fé te curou. Ele nunca falou, ó, te curei, quebrei o seu galho, agora se comporta. Não era isso. Era, ó, a tua fé te curou. Você está curado porque você acreditou. Aquela passagem em que ele fala, senti sair virtude de mim. A mulher tocou as vestes dele e se curou. Quer dizer, ele nem estava ligado nela. Ele percebeu ela. E quando ele percebeu, ela já estava curada. Então, ele era um vetor. Ele era um indutor da cura, mas quem se curava eram as pessoas, através da convicção que elas tinham de que elas eram capazes de se curar. Então, quando você vem para o centro espírita atrás do passe, da cirurgia espiritual, você vem convicto de que aquilo vai te ajudar, te ajuda. E quem se curou foi você. E o fato das pessoas estarem lá amorosamente, porque as pessoas que fazem isso... A esmagadora maioria das vezes, pelo menos de todos esses lugares que eu estou falando para vocês, elas não ganham dinheiro com aquilo, elas vão lá por amor. E elas vão lá doar o tempo delas e o esforço delas por aquilo. Então isso é meritório. Né? A gente só não pode, então está tudo certo. A única coisa que não está certa é você achar que você tem que ir lá para eles resolverem o seu problema. Para você ir lá atrás da cura. Não tem Jesus. O Chico já não está mais aqui. Mas tem lá o cara vestido de branco. E eu vi a mulher que entrou na cadeira de rodas e saiu andando. Quem sabe? Não é? Não é isso. Tá certo? Tem que tomar cuidado.
Então, na verdade, tudo faz parte dessa lei, que é uma lei universal, uma lei divina. Chama a lei da ação e reação. Né? Isso vale para física, né? A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, sentido contrário. Isso, se você tiver alguma dúvida sobre isso, dá um murro na parede, você vai experimentar na prática o que isso quer dizer. Toda a força que você pôs na parede, a parede põe na sua mão. É por isso que dói. Né? Então é a lei da ação e reação. Isso vale para sociologia. Então, se eu discrimino essa sociedade que eu discriminei, esse grupo que eu discriminei, vai se sentir ameaçado, eles vão reagir. Aí eles vão começar a te perseguir, te assaltar, e você vai falar mal deles, vai querer matar eles. Na verdade, é ação e reação. Isso vale para a medicina, isso vale para tudo, né? Porque é uma lei universal. Tá? Nessa lei de ação e reação, o que vai na alma é a causa. Por quê? Porque a sua alma é o seu princípio inteligente individualizado. É a sua alma que tem criatividade, é a sua alma que é capaz de perceber, é a sua alma que é capaz de interpretar, e é a sua alma que produz as respostas aos estímulos que vêm do meio ambiente. Esta alma, que é o seu princípio inteligente, ela está envolta por um corpo físico, que está em uma dimensão espiritual, que é o seu perispírito. Esse corpo físico ele é feito de matéria, mas de uma matéria quintessenciada, fluídica, que está ali sendo moldada a partir das informações que a sua alma está dando para o seu perispírito. E esse perispírito, se você estiver encarnado, né, eu estou falando para vocês que estão aqui encarnados e para os desencarnados também, o desencarnado não tem, mas o encarnado tem um corpo físico. Então, o que acontece é que este perispírito ele vai organizar uma estrutura de baixa energia, que é o nosso corpo biológico. Então, nesse momento, nós que estamos aqui encarnados, estamos nessas três dimensões ao mesmo tempo. A nossa alma, o que a nossa alma escolhe, acontece no nosso perispírito, e o que acontece no nosso perispírito, acontece no nosso corpo biológico. Até aí tranquilo, né? Só que a gente precisa perceber o seguinte, existe uma diferença energética. O André Luiz falou que a matéria é a luz coagulada. Os físicos hoje falam que a matéria é a luz capturada pela gravidade. Então, a matéria que forma o seu corpo biológico é uma matéria que é igual à matéria do seu perispírito, só que ela está congelada. Então, ela tem pouca energia, ela se mobiliza pouco. Já a matéria que forma o seu perispírito, ela é fluídica, ela é mais molinha, mais dinâmica. Mas essa mudança do perispírito, para ela chegar no corpo físico, demora. Por quê? Porque tem menos energia, o corpo físico. Então, até ele se transformar, ele é bem mais lento. Então, eu vou usar um exemplo que eu usei ontem, eu sempre gosto desse exemplo porque ele traduz bem. Vamos imaginar que você está diante de dois espelhos. Está você aqui, um espelho aqui, um espelho aqui. Eu sou a alma. Se eu levanto o meu braço, o que acontece com a imagem do espelho? Levanta o braço. Antes, depois ou junto com você? Parece junto, mas é depois. Porque quem levanta a mão é a imagem. E aí a imagem ela vai chegar na velocidade da luz, é 300 mil km por segundo, é muito rápido. Então é quase que instantâneo, mas é depois. Então eu levanto o braço, o meu perispírito levantou o braço junto. Agora vamos imaginar que o terceiro espelho é o seu corpo físico. Eu levanto o braço, o espelho do perispírito levanta o braço, o do corpo físico fica parado. Aí você fica olhando para ele, olhando, falei, eu acho que eu vou sair correndo. Daqui a pouco ele levanta o braço também. Deu para entender como é que a coisa acontece? Então, se eu mando um sinal patológico, se a minha alma está com alguma dificuldade emocional, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso vai gerar um distúrbio no meu perispírito que é imediato. Meu perispírito é igual a 300 mil km por segundo, é bem rápido. Aliás, é mais rápido que a luz lá no plano espiritual.
E aí o que vai acontecer? Esse sinal de doença que está no meu perispírito, ele vai saturando o meu corpo biológico com aquele sinal de doença, saturando. E se ele ficar um período de tempo X saturando, o corpo biológico vai apresentar a doença. É o seu espelho que vai levantar o braço depois de 10 minutos. Aí, aquela doença física que se manifestou no meu corpo físico, ela vai me trazer uma experiência de dor, de sofrimento, e aquilo vai fazer eu resgatar uma série de dificuldades que eu estou trazendo na minha alma. Então eu começo a pensar, puxa vida, né? Essa doença está me ensinando a resignação, essa doença está me ensinando isso, está me ensinando aquilo. Então, como você é um espírita, né? Você não é qualquer espírita, você é um espírita mineiro. E ainda perto de Uberaba. Você tem uma responsabilidade. Não é? Não é que nem eu que nasci em São Paulo, não conheci o Chico, sou livre atirador. Você não. Então, como você tem essa responsabilidade, você fala, não, qual é a mensagem? E aí você responde aquela mensagem. Aí você aprende. Você aprendeu, sua alma mudou. Sua alma mudou, seu perispírito mudou. Mas, será que isso vai reverter a doença física? O estímulo para a doença desaparece. Mas do mesmo jeito que o braço demorou para levantar, ele vai demorar para abaixar. E às vezes o tempo que ele tem para abaixar não é suficiente para o corpo recuperar. E aí você desencarna. Puxa, mas que pena. Por que pena? Ele estava lá para isso. O nosso corpo é como se fosse um mata-borrão. Ele está lá para drenar as energias. Então não importa muito, quer dizer, claro que importa, né? O Chico falava isso, cuida do seu corpo como se ele fosse eterno e da sua alma como se fosse terminar amanhã. A gente faz o contrário, né? A gente cuida do nosso corpo com um apego e tudo que é da alma a gente deixa para depois, né? Mas a verdade é que você tem que cuidar, porque ele é um veículo que te foi emprestado. É como se você estivesse dirigindo um carro de alguém. Não pode bater, não pode, tem que trocar o óleo por gasolina, lavar, para o carro estar sempre bonitinho. Então a gente vai lutar pela saúde física? Claro que sim, não estou falando que não. Mas ela é primordial, ela é fundamental? Não. Então, essa doença biológica, se eu for atrás da cura, e a cura não é do corpo, a cura é da alma, se eu encontro o reequilíbrio, a homeostase na alma, a tendência é essa doença desaparecer. Eu, como médico, já vi isso acontecer algumas vezes. O paciente com um câncer, daqueles graves, tem um caso bem documentado na AMI Santos, um paciente que teve um hipernefroma, uma doença, um tumor no rim, com metástase no cérebro, no pulmão, com prognóstico de 3 meses de vida. Ele foi diagnosticado e operado em São Paulo, por uma equipe de ponta. Ele foi operado no Albert Einstein, quem operou ele foi o professor da USP, e foi desenganado para casa. Olha, não tem jeito, vai morrer, não tem jeito. E aí foi atrás do milagre. Não era nem espírita, foi no centro espírita para fazer uma cirurgia espiritual. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele curou. Desapareceram as metástases, 3 meses, 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos, todo mundo esperando o homem desencarnar, e ele engordando, feliz. Aí voltou no médico, fez a tomo, desapareceu tudo. Desapareceu tudo. Bom, o pessoal no centro curou ele. Aí nós fomos pesquisar. Bom, ele fez o tratamento espiritual lá, mas aconteceu uma coisa que eu acho que foi fundamental. Quando ele começou a frequentar o centro, e quando ele estava na perspectiva de que ele ia desencarnar, né? E isso muda tudo. Porque hoje, o que é que você tem na sua cabeça? O que você vai fazer depois do almoço? O que é que você vai fazer amanhã? Se você vai trabalhar amanhã? Quando alguém fala assim para você, você está com uma doença grave, você está com câncer, vai morrer? Você está preocupado com o que você vai fazer daqui 2 meses, 3? Se você vai conseguir pagar a conta ou não? Muda completamente a perspectiva, né? Bom, ele estava nessa nova perspectiva de que a vida dele ia acabar em 3 meses. E quando ele começou a frequentar o centro para fazer o tratamento, ele viu que o pessoal tinha um trabalho de crianças carentes, e tinha uma creche lá. E ele começou a frequentar. Aí ele começou ajudando, começou a ajudar a fazer o almoço para as crianças, começou a fazer isso, começou a fazer aquilo. E aí não deu tempo dele morrer.
Porque ele estava muito ocupado ajudando os outros. O que é que curou ele, pessoal? Foi a cirurgia espiritual? Então, aí vem o argumento de muita gente que fala, às vezes, você oferecendo a cirurgia espiritual, o paciente acaba vindo para o centro espírita, por causa da doença, e acaba encontrando o espiritismo lá. Beleza, mas oferece a reunião, oferece o estudo, oferece a leitura, não é? Não fica só no magnetismo, tá certo? Por quê? Porque isso é que vai fazer a diferença. É a mudança íntima. E se você conseguir se transformar intimamente, você se transforma moralmente, e isso vai levar às outras consequências todas. Você muda a alma, que é a causa, tudo que vem depois é efeito, né? Com um detalhe, né? Fala assim, o Décio falou que a alma é a causa. Então, as doenças, elas vêm de dentro para fora, né? Então, é verdade. Se a sua alma tem comandos harmônicos, se você tem ordem e sintonia, você vai ser saudável. Agora, se você tem comandos desarmônicos, você tem desajuste e disfunção, você vai apresentar a doença, né? E isso tem a ver com o que você sente e as suas ideias. Então, como a alma produz sentimentos e ideias, se eu tiver bons sentimentos e ideias boas, isso vai gerar um efeito positivo, né? E os meus pensamentos vão ser pensamentos de alta frequência, ultra curtos, né? Como nos ensinou André Luiz, e isso vai fazer com que eu tenha harmonia. Na hora que eu emito um pensamento de amor, ou sintonizado no amor, esse pensamento é de frequência ultra curta, ele sincroniza o meu perispírito naquela frequência, né? Se eu tenho um pensamento de ódio, de raiva, então é um pensamento de onda longa, né? Esse pensamento desarmoniza, desorganiza o meu perispírito. Então, se eu desejar o mal para o outro, eu estou conseguindo o mal para mim, né? Se você quer que o outro fique mal, é como se você estivesse bebendo veneno para ele morrer envenenado, né? Como o pensamento de amor é de alta frequência, ele me organiza na hora que eu emito ele, e ele tem uma alta penetrância. Então, mesmo que o outro não esteja preocupado comigo, não goste de mim, ou não esteja sintonizado em mim, a minha onda de amor chega nele. Se vai ter um efeito perceptível ou não, depende de como ele está vibrando lá. Se a minha onda de alta frequência é boa, mas ele está numa onda de baixa frequência, a somatória das duas, às vezes, melhora a dele, mas não é suficiente. Mas você fez a sua parte. Agora, se eu emito uma onda lenta, longa, então o que vai acontecer? Eu me desarmonizo na hora que eu penso isso dele. Na hora que a onda, o pensamento longo pega ele lá, se ele tiver numa frequência maior, ele rebate, ele reflete. Não vai fazer nada para ele. Ele só vai perceber a minha onda de baixa frequência se ele tiver também num pensamento de baixa frequência. Então, a única coisa que eu consigo é convidá-lo a chafurdar na lama comigo. Se ele topar, a gente vai chafurdar junto. E a gente acha que eu estou fazendo mal para ele, ele acha que está fazendo mal para mim. Na verdade, cada um está fazendo mal para si mesmo, mas estão de mão dada os dois lá. Né? Não sei se vocês já repararam isso. Você quer se livrar de uma pessoa que você não gosta? Só tem um jeito. Começa a gostar dela. Porque a única coisa que liberta é o amor. O ódio gruda. Quanto mais você detesta, fala assim, eu odeio meu marido, mas eu vou ficar até o final dessa encarnação com ele, porque eu me livro dele. Doce ilusão, minha filha. Você vai se grudar nele, na próxima ele é seu obsessor. Você casa de novo com ele. Quando você perceber, você já está casado de novo. Se não, se a coisa for muito grave, ele vem seu filho. Não estou rogando praga, isso é ação e reação. Agora, se você quiser mesmo se livrar dele, começa a ajudar, ama ele. Pode se divorciar, não precisa ficar contraste em casa. Mas goste dele, cuide dele, né? E assim você consegue se desvincular. Porque o que vincula, o que atrai, é quando você não gosta do outro e o outro não gosta de você, vocês criam um vínculo. É o mecanismo da obsessão. É um vínculo criado pelo ódio. E o que faz libertar? Quando você vai numa reunião de obsessão, o que faz para libertar? Você tem que incutir amor.
perdão. Não é assim? Então quando você está pensando, você está emitindo aquilo que você sentiu. Se você sentiu coisas boas, você gera saúde. Se você sentiu coisas más, você gera doença. Em você. Em você. E esses pensamentos, eles vão gerar efeitos físicos. Quem é que não sabe disso? Não é? Quando você fica assustado com alguma coisa, quando você fica com raiva de alguma coisa, depois do Jornal Nacional, como é que você está? Você está taquicárdico, né? Sua pressão subiu, você está ofegante, você está pronto para a luta. Se alguém falar, vamos para a rua, você já está lá. Pinta a cara de verde, mas vai para a rua. Né? Por quê? Porque você está se sentindo ameaçado. E essa ameaça te gera maus sentimentos. Isso é falta de fé. Né? Ainda bem que vocês aqui não têm esse problema. Aqui eu nem assisto mais. Né? As coisas vão acontecendo na minha vida, eu passo pelas dificuldades, e tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tento fazer. Normalmente não dá muito certo. Porque eu não consigo chegar lá. O meu ódio ainda é mais forte que o meu amor. Então, a única coisa que eu faço é assim, ó, tá bom, eu aceito, vou me vincular mesmo, não tem jeito. Esse daí vai umas 3 ou 4 encarnações. Porque a força que a gente tem para superar as nossas dificuldades, às vezes parece que é muito maior do que o amor que a gente tem dentro da gente para tamponar aquilo lá. Mas isso não invalida que eu sei o que eu tenho que fazer. E eu sei para onde que eu tenho que ir. Então eu vou me esforçar para ir. Né? A gente vai fazer uma pausa para um lanchinho. Mas antes eu vou só contar uma história que aconteceu comigo. Eu já tinha conhecido o Espiritismo, eu fazia o meu Evangelho. E toda vez que eu abria o Evangelho, caía naquela lição, o homem de bem. Vocês lembram dessa daí? Aí eu lia lá, o homem de bem. Aí eu lia. Quando terminava, eu estava deprimido. Putz, não vai dar. Aí eu falava, não, mas eu vou me esforçar. Aí eu fazia um esforço e tal. Quando eu achava que eu estava um pouquinho melhor, aí eu ia fazer o Evangelho, eu abria o homem de bem. O homem de bem, aquilo me irritou. Aí eu falei assim, ô pessoal. Aí eu fui conversar com um dirigente lá do centro, ele falou assim, Décio, é que está viciado o livro. Compra um outro. Isso não é questão da espiritualidade. Tudo também você acha que é espiritual? Desculpa, né? Foi mal. Aí eu comprei um Evangelho novo daquele com espiral, que aí não tem risco, né? Preparei a aguinha, sentei lá, abri. Aí eu deprimi mesmo. Eu falei, não vai ser essa encarnação, dancei. Bom, aí, quando eu acabei de ler O Homem de Bem, nesse dia, com o Evangelho Novo, eu falei assim, por que eu nunca leio o que vem depois? O que vem depois? O verdadeiro espírita. Eu falei, bom, já que eu estou com a má notícia, que eu não sou um homem de bem, eu já vou encarar logo que eu não sou um bom espírita. E aí, na hora que eu li, a coisa que me marcou foi que está lá escrito, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser um homem de bem. Que alívio. Aí eu descobri que eles não estavam me puxando a orelha, eles estavam falando, lê até o final, por favor. Né? Então você lê, não, Evangelho são só 15 minutos, você já está terminando, já olha antes para ver, não, essa é comprida, vai dar 20 minutos hoje, né? Deixa de ser preguiçoso. Lê até o final. Né? Então aí eu descobri lá que eu não preciso ser bom, mas eu preciso querer ser bom. E isso é que é ser um bom espírita. Aí isso eu quero mesmo. Eu quero ser bom. Como diz a minha mulher, né? Eu sou o bonzinho artificial. A esposa, o marido, é o melhor lugar para você saber quem você é. Né? Eles, depois de um certo tempo de casado, eles não têm mais nenhuma cerimônia para falar, né? E ela falou isso para mim, num primeiro momento me chocou, mas ela tem razão, como sempre. Eu sou um bonzinho artificial. Porque eu não sou bom ainda. Mas eu quero ser, então eu faço uma força danada para ser. E ela, como me conhece, percebe que eu estou forçando. Mas mesmo assim, eu prefiro ser um bonzinho artificial do que não ser. Porque é o que eu posso fazer no momento. É o que está disponível.
Então, o que eu vou oferecer é o que dá para eu oferecer. É a minha vontade de ser melhor. Né? Então, quais são as escolhas que você faz todos os seus dias? Não é? A gente tem que se esforçar para ser melhor. Não é isso que está lá no Verdadeiro Espírita? Será que a gente está fazendo esforço na direção certa? Será que o que realmente eu estou fazendo força para ser melhor, eu estou sendo eficiente no que eu estou fazendo? Eu estou acendendo a luz? Ou eu estou tentando afastar a escuridão com mais escuridão? Eu estou fundando mais delegacias de polícia na minha vida ou mais escolas? Né? Isso que é a escolha. E essas escolhas que vão me levar para o caminho da doença ou da saúde. E aí, a gente ainda traz isso, né? Adoecer é uma punição. Gente, isso daí é herança da nossa tradição judaico-cristã, em que a gente aprendeu desde Moisés, né? Um monte de nós estávamos lá. Quando Moisés veio com a tábua na nossa cabeça lá. Esse é o Deus que vai te mandar para o inferno, que vai te punir. Por quê? Porque aquele povo era primitivo. Eles precisavam de rédea, de corda. Então, tinha aquela coisa do Deus que punia. Mas que Deus infinitamente bom e justo é que pune? E aí a gente fala assim, eu sou temente a Deus. Vocês já pararam para pensar o que isso significa? Significa que eu tenho medo de Deus? Bom, mas ele não era infinitamente bom e justo? Ele não é o Pai amoroso? Como é que eu tenho medo dele? Ah, ele dá uns castigos que eu vou te falar. Faz eu nascer sem perna. Faz eu nascer na favela. Não foi ele, não. Ele criou a lei. Essa é a prova cabal de que Deus não é brasileiro. Porque a lei que ele faz é cumprida. Ninguém revoga, ninguém dá jeitinho, né? Então não é brasileiro. Ele fez, e essas leis são as chamadas leis universais. São as leis imutáveis. Por isso elas são perfeitas. Porque não precisa mudar, elas já são perfeitas. Então não muda. E onde é que estão essas leis? Estão aí. A gente devagarzinho vai encontrando elas. É como disse o Schopenhauer, aquelas lacunas da nossa ignorância, elas vão sendo preenchidas pelo conhecimento. Então agora a gente entendeu que a gente escolhe e que a vida ela se desenrola na nossa frente de acordo com as escolhas que a gente fez. Isso é um aprendizado que veio de uma lei, que está sendo estudada pela física quântica. Mas que ela está impregnada em tudo. Como a lei da ação e reação está impregnada em tudo. Em tudo, porque é uma lei. Então a gente precisa pensar que se eu estou adoecendo e o Deus é infinitamente bom e justo, isso não é uma punição. Ele não está me castigando. Ele está me mostrando um caminho para eu consertar alguma coisa que não funciona em mim. Ele está me revelando alguma pecinha para eu colocar no buraco que está faltando da minha consciência. Ele está querendo tirar um pedaço de desejo para colocar um pedaço de realidade na minha vida. Agora, como é que eu vou reagir a isso? A gente estava conversando agora. A dor e o sofrimento, qual é a diferença? Eu posso ter dor e não ter sofrimento. E eu posso não ter dor e ter sofrimento. O sofrimento é escolha. Então, se eu sou japonês, nasci no Japão, e a cultura japonesa me ensinou a ser contido, e alguém espeta a minha mão, né? Eu aprendi isso logo cedo. Eu sou cirurgião, o professor falava assim, tinha uma comunidade de japoneses que morava perto da faculdade que eu fazia, ele falava assim, toma cuidado quando você vai examinar japonês. Por quê, professor? Porque eles não reclamam de dor. Você vai examinar o abdômen deles, vão ficar sempre com a mesma cara. Aí, uma vez eu lembro que eu fui examinar um senhor japonês que estava com apendicite. Eu examinei, eu olhava para a cara dele, ele assim. Eu falei assim, o senhor está com dor? Ele disse, sim. Está doendo muito? Tá. Agora, se você é um latino, brasileiro, encostou a mão assim, tem paciente que sente dor antes de você encostar na barriga dele. É impressionante. É campo energético, né? Você chega com o campo energético. É só você ver uma japonesa dando a luz e uma brasileira dando a luz. São reações que são aprendidas. Você cresceu com sua mãe e falou assim, quase morri quando você nasceu. Nossa, dor, não sei o quê. Então, até com a hack, até anestesiado, você sente dor. Porque faz parte do ritual, você aprendeu assim. Né?
como no Japão você teria aprendido a ser contido. Então, isso mostra que a maneira como eu reajo ao estímulo é uma escolha que eu fiz. E se eu escolho que aquilo é uma punição de Deus, além da dor do que eu estou experimentando, ainda tem a dor de um Deus que não gosta de mim. Fica muito pior. Então a gente vai aprendendo, e o Espiritismo fala muito isso pra gente, que a dor, na verdade, é um acontecimento que me oportuniza um aprendizado. Por isso que eu falo, tá ruim? Senta e pensa. O que é que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição? Eu vou estudar, vou aprender logo, para passar logo. Né? Então a doença é uma oportunidade. E muitas vezes é uma oportunidade valiosa, de várias encarnações. Às vezes você vem trazendo aquela dificuldade há umas 30, 40 encarnações. E nessa vida, você consegue coroar o problema, resolver de uma vez por todas. Aí todo mundo fala, Deus não é justo. Aquela pessoa boa, trabalhou a vida inteira, morreu de câncer. Que coisa absurda. Qual foi o sacrifício que Jesus fez por nós? O que a gente aprendia no catecismo? Qual foi o sacrifício? Morrer na cruz? E eu tenho uma opinião, não sei se vocês concordam comigo. Morrer foi fichinha. O duro foi nascer. Você imagina um espírito crístico que já não usa a matéria, descer até esse subsolo absurdo de umbral que a gente vive aqui na Terra? Diz que foram 4.000 anos para ele conseguir encarnar aqui. E isso é que foi o sacrifício. No dia do desencarne ele estava felizão lá, ufa, finalmente. Ah, mas ele sofreu muito, ele estava sofrendo de ver como a gente é imbecil, ignorante. Porque fisicamente eu acho que nem dor ele sentiu, porque ele comandava o corpo dele. Ele sabia o que precisava, o que não precisava. Ele não precisava sentir dor, ele não tinha nada para experimentar. Eu tenho quase certeza que o sofrimento dele foi de ver o tamanho da nossa ignorância e a dificuldade, o caminho que a gente ainda tinha que perseguir. E são 2015 anos e nós melhoramos, mas a gente ainda está patinando. São mais de 2.000 anos para aprender uma única lição, que se eu não amar o próximo, eu não vou ser feliz. Que o amor é a única maneira de eu ser saudável. A única maneira de eu conseguir estar em homeostase espiritual. Né? E descobrir que ninguém vai me fazer feliz a não ser eu mesmo. E que eu preciso do outro, mas não para o outro me fazer feliz. Porque eu fazendo o outro feliz me faz feliz. É por isso que a gente vive em sociedade. Eu preciso do outro sim, mas não para ele me fazer nada, para eu fazer alguma coisa por ele. Porque na medida em que eu vejo a necessidade do outro, eu me abro para o outro, eu me transformo em uma pessoa melhor. Eu vejo muito menos dificuldades do que eu tenho e eu começo a sofrer menos, mesmo com as mesmas dores. Então por isso que você encontra gente feliz em toda a situação. Eu conto no meu livro, tem um livro que chama o Ser Médico e Ser Humano. Eu conto uma experiência que eu tive de uma menina que teve câncer de pâncreas, ela tinha acho que 18 ou 19 anos, não lembro mais. E foi uma coisa muito marcante para todo mundo lá no hospital. Primeiro porque ela era muito nova para ter esse tipo de doença. E segundo, que ela era uma santa. Ela estava sempre de bom humor, ela tratava todo mundo bem. Ela ficou doente, ela consolava a mãe dela. Mãe, calma, vai dar tudo certo. É assim mesmo. Eu vou morrer mais cedo, mas isso não é problema. O que a gente sente uma pela outra não vai mudar. Umas coisas assim. E eu lembro que o que me marcou muito foi a última vez que eu vi ela viva, ela estava na UTI entubada, eu cheguei perto dela, ela riu. Ela sorriu com o tubo. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha a quantidade de gente que essa menina ensinou. Olha o tamanho, a estatura desse espírito. Então, Deus estava castigando ela? Gente, não. Não dá para aceitar. Ela estava lá para ensinar a gente. E às vezes ela veio com aquela doença só para isso, ou às vezes aquela doença era o ponto final de uma longa tarefa de reconstituição perispirítica. De qualquer jeito ela era uma vitoriosa. De qualquer jeito. E todo mundo, eu queria ter feito alguma coisa para salvar ela. Quem está precisando ser salvo somos nós, não é ela. Ela é que precisava ser salva. Então, saúde real
é aquela que espelha a alma feliz e não o corpo são. Então eu posso envelhecer, quando eu envelheço as coisas vão ficando mais complicadas, as dores vão aparecendo, né? Os processos degenerativos vão surgindo, e isso significa que eu vou adoecendo? Não. Aliás, quanto mais o tempo passa, maior é a chance da gente mostrar realmente como a nossa alma é. Porque se a gente for realmente saudável, a gente até se diverte com algumas coisas que acontecem. Né? Você até acha engraçado, você ri de você mesmo, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Então a doença é o desequilíbrio da alma. Mas a gente está falando da verdadeira doença. E nesse caso, eu não quero ser pessimista, mas acho que todos nós aqui somos. Somos doentes porque nós temos momentos de equilíbrio. A gente passa a maior parte do nosso tempo desequilibrado. Mas a gente já sabe que a balança tem que estar equilibrada. E a gente já luta por esse equilíbrio. Então a gente já não está na mesma fase que a gente estava há 3 ou 4 encarnações atrás, em que a gente nem sabia que a balança existia. Em que a gente achava que o único jeito de ser feliz era se dar bem. Em que a gente não se preocupava com o outro, a não ser do que o outro podia dar para mim. E agora, mesmo que teoricamente, a gente já sabe que as coisas não funcionam desse jeito. E que se eu não aprender a dar, eu nunca vou receber. Teve alguém que falou ontem lá, né? Se eu tiver com a mão fechada para não dar nada, eu não dou nada, mas como é que eu vou receber? Não recebo também. Né? Então, essa reflexão que eu acho que é a grande reflexão que a gente pode trazer para vocês. Porque o fator etiopatogênico, essa palavra etiopatogenia significa causa da doença. Então, o grande fator causador da doença, né, é o desamor. O que é o desamor? É o contrário do amor? Não, é a ausência. As coisas mais importantes da vida não tem contrário. Não tem contrário da luz, não tem contrário do bem, não tem contrário do amor. O amor é. E ele é tudo o que existe. Eu gosto de pensar que o amor, não o amor, eu amo esse carro, eu amo essa casa, não. O amor sublime, exemplificado por Jesus, eu gosto de pensar que é o pensamento divino. É a força organizadora do universo, de tudo que existe. É o fator entrópico negativo. O que é fator entrópico? Entropia é grau de desordem. A matéria, ela tende à desordem, né? E a vida é que bota a ordem na matéria. A vida é um fator entrópico negativo. O fator entrópico é o gerador de doença. Então, todas as vezes que eu não tenho o fator organizador, que é o amor, se eu tiro o amor, eu tenho desordem, caos, né? E esse é o fator gerador, a ausência de amor. E o amor afasta a desordem, afasta a entropia. É o grande fator organizador. Mas, cuidado. Por quê? Por causa dessa dualidade que a gente falou. A gente é criado num mundo maniqueísta, em que ou você está de um lado ou está do outro. Ou você é Atlético ou é Cruzeiro, ou você é Inter ou você é Grêmio, ou você é bom ou é mal, ou você é meu amigo ou é meu inimigo. Isso não é verdade. Porque algumas coisas têm o contrário, outras não têm o contrário. A escuridão é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem. Então não tem virtude negativa. Eu não posso simplesmente falar assim, não, eu sei que isso está certo, mas eu não vou falar nada porque eu não quero me meter na situação. Eles que são brancos se entendam. Isso é mal. É aí que está a história do bom que é tímido. Não é que ele é tímido, é que ele não é bom. Porque se ele fosse, ele teria a força, a coragem para se colocar. Ele não precisa ir lá brigar, ele não precisa ir lá matar ninguém. Ele só precisa se colocar. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso está errado. Eu acho que isso que é o certo. Olha, você está errado, você não pode falar mal do outro. Porque depois ele vai falar mal de você. Ou você vai falar mal de mim. Vocês já pararam para pensar nisso?
Tem gente que chega perto de você em 5 minutos, falou mal de todo mundo que você conhece. Bom, o próximo passo, quando eu sair daqui, ela vai falar mal de mim. Obviamente. Por que ela vai me poupar? Se ela falou mal de todo mundo que eu conheço. Então, quando começa a falar mal, geralmente eu falo, às vezes eu nem conheço direito a pessoa, olha, eu tenho um problema. Aliás, é verdade, eu estou confessando para vocês. Eu adoro falar mal dos outros. É só dar uma cutucadinha que eu já estou desfilando todos os defeitos. Esse é um problema, porque eu sei ver bem o defeito do outro e tenho dificuldade de ver o meu. Mas eu já sei que eu sou fofoqueiro. Então, quando alguém chega e começa a me cutucar, eu falo, para, não vai dar certo. E eu sou que nem palha, você está botando fogo, vai pegar fogo. É melhor não. Depois eu fico deprimido, eu fico pensando, é melhor não fazer mais palestra, porque não está dando certo, né? Porque eu me sinto um charlatão, né? Pô, o cara chega lá e fala de amor, ele não consegue fazer? Bom, eu falo de amor, não consigo fazer, mas eu estou confessando. Pelo menos para vocês não acharem que eu estou dissimulando, né? Então não tem virtude negativa. Diante do bem que eu possa fazer, ou eu faço, ou não é bem. Aí é escuridão. Se eu posso acender o fósforo e eu não acendo, não tem luz. Então não tem virtude negativa. E é por isso que eu tenho que fazer o que eu posso fazer, né? Sem esperar nada em troca. Que tem esse detalhe. Às vezes a gente ajuda, mas a gente ajuda porque quer se dar bem. É a história do cunhado. Então você arruma um emprego para o cunhado, que é para ele parar de pedir emprego, para ele parar de pedir dinheiro. Você arruma um emprego bom para ele, que é para ele comprar a cerveja dele e não vir tomar a sua no final de semana. Não é porque você gosta dele. Né? Então, na verdade, você não está fazendo um bem, você está tentando resolver o seu problema. Né? Isso não é bem. Então, o amor, ele gera ordem, ele organiza. A ordem gera harmonia. A harmonia, equilíbrio. E o equilíbrio é a saúde. Então, se eu conseguir desenvolver isso na minha vida, eu vou conseguir equilibrar a balança da minha alma. E aí eu vou ser saudável. Né? Em qualquer situação que eu esteja vivendo. Mas tem que tomar cuidado. Que amor que é esse que a gente está falando? É um amor solidário, é um amor incondicional. Isso daí eu descobri que eu não sinto amor incondicional. Não tem jeito. Quando os meus filhos nasceram, eu achei que eu estava experimentando o amor incondicional. Eles nasceram, eu olhava para aqueles meninos lá e falava assim, putz, eu faço qualquer negócio por eles. Eu corto um braço por eles. Corto mesmo, até hoje. Eu olho para eles e falo, puta, como eu gosto desse cara. Por que será que eu gosto tanto dele? Aí eu falava, isso é amor incondicional. Não importa quem ele seja, eu vou amar ele. Mentira. Quando eles entram na puberdade, você percebe que era tudo mentira. O seu amor não é incondicional, droga nenhuma. Porque você ficou a infância toda dele imaginando quem ele ia ser. E aí você se apaixona por quem você acha que ele devia ser. E você esquece que ele já é alguém. Então, isso não é incondicional. Né? Toda vez que você usa a palavra ingratidão, ela denuncia a sua incapacidade de amar incondicionalmente. Porque se você acha que alguém é ingrato, é porque você fez alguma coisa por ele que você esperava alguma coisa em troca. Então, você não deu, você emprestou. Ou você vendeu. E aí, o que acontece quando você se decepciona? Quando a pessoa não faz o que você imaginava, você se magoa. Quando você se magoa, vem o ódio. E como é que você cura isso? Perdão. Então, por que é que nós temos que perdoar? Porque a gente é porcaria. Porque a gente não sabe amar incondicionalmente. Espírito que precisa perdoar é espírito que não ama incondicionalmente. É espírito em evolução. O Chico falou isso. Só perdoa espírito evoluído. Espírito evoluído não perdoa. Não perdoa porque não magoa. Não magoa, não precisa perdão. O perdão é o antídoto para um veneno. O veneno é a nossa intolerância, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, a verdade é que nós estamos aí. Somos seres incompletos. Nossa barrinha de download, se Deus quiser, está na metade. Talvez esteja para baixo. Para cima eu duvido. Mas ainda tem uma parte que nós temos e uma parte que nós não temos. A nossa incompletude é que gera aquilo que a gente chama de mal. Na verdade, o mal não passa de ignorância. Então, esse amor incondicional é o amor que gera a solidariedade.
Porque a gente acaba aprendendo que se eu amo incondicional, e quando eu faço alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca, e é raro, mas às vezes a gente faz isso na nossa vida, te traz uma sensação de bem-estar tão grande que você fala, nossa, eu preciso fazer mais isso. Só que a gente está lá no precipício com uma mão segurando a árvorezinha, com a outra mão segurando o saco enorme, pesado e preto chamado orgulho. E a gente não consegue largar, né? Porque a gente acha que se largar, a gente vai ser rebaixado. Só que não tem mais como rebaixar. Ninguém é rebaixado, a gente só anda para frente. Ah, mas os outros vão pensar o que de mim? Bom, você ainda acha que alguém vai fazer você feliz ou infeliz? Você ainda acha que você depende do outro para gerar a sua vida e as suas decisões? Então você precisa ler mais o Livro dos Espíritos. Então aqui a gente tem, né, alguns exemplos famosos de pessoas que amam incondicionalmente. Mas tem esses exemplos anônimos, como dessa paciente que eu convivi. E vocês devem ter cruzado na vida de vocês, se não cruzaram ainda vão cruzar, com alguns desses missionários que Jesus coloca entre nós e que não estão destinados a aparecer na televisão, nem do Big Brother, nem no Facebook, mas que estão ali, onde eles estão, espalhando luz para todo mundo que está ao redor. Eu sou suspeito para falar, mas eu conheço uma pessoa assim, a minha mãe. A minha mãe, todo mundo fala que ela é boba, ela é trouxa, que todo mundo abusa dela, ela está sempre sorrindo, está sempre bem, está sempre em equilíbrio com ela mesma, porque ela escolheu fazer o bem para os outros. Então ela não pensa duas vezes. Às vezes ela fala, mas mãe, ela sacaneou você, fez um monte de coisa errada, te atrapalhou a vida inteira, agora ela está te chamando, você vai lá. Falou, vou, meu filho. Eu não estou preocupada com ela, estou preocupada comigo. Eu vou me sentir bem indo lá. Então para mim está resolvido. Ela é católica. Ela não é espírita. Aí o filho começou a escrever, ela fala, meu filho, agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ser espírita. Eu falei, mãe, não precisa. Mas eu acredito em reencarnação, depois que eu li o seu livro, eu falei, seja uma católica que acredita em reencarnação. Né? Mas ela tem algo muito mais importante que o rótulo, é o conteúdo. Né? Quantos de nós são capazes de levantar, sair da sua casa para ajudar uma pessoa que te prejudicou no passado? Que a gente diz que perdoou. Perdoou nada, a gente decidiu não se vingar. Isso não é perdão. Né? Então um dia a gente vai ver nas placas ali no outdoor, né? O Ministério da Saúde adverte, amar faz bem à saúde. Né? Porque é bem isso mesmo. O problema é como fazer isso. A gente precisa lapidar o nosso espírito ainda há algum tempo. Mas a gente tem alguns bons exemplos e a gente tem os exercícios diários. Né? Amar os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos pais, os nossos irmãos. Amar as pessoas que trabalham com a gente. Aprender as dificuldades que as pessoas têm. Aprender que ninguém é bom ou mal. Que todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo. Aprender que todo mundo tem alguma coisa para te oferecer e alguma coisa para te pedir. Nós somos peças de um quebra-cabeça. A peça do quebra-cabeça tem sempre uma parte gordinha e uma parte faltando. Você precisa achar alguém que preencha a tua parte faltando. Mas você precisa achar alguém que esteja precisando da parte que está sobrando, da parte gordinha. Porque é isso que nos completa. É isso que faz um sentido para a vida da gente. É quando a gente consegue aprender com o outro. Porque apesar de a gente estar no mesmo nível de evolução, você tem mais experiência e mais conteúdo em uma coisa e eu tenho em outra. Então quando eu estou diante de um amigo, de uma pessoa, quando ela faz alguma coisa errada comigo, ela pisa na bola comigo, eu não tenho que falar assim, não sou mais seu amigo. Você tem que falar, poxa, esse amigo não consegue fazer isso. Ele consegue fazer outra coisa. Eu tinha um grande amigo, que foi muito amigo meu na faculdade, a gente dava aula junto, era ótimo. Quando nós fomos trabalhar junto no mesmo hospital, foi uma catástrofe. Uma catástrofe. Ele chegou ao ponto de me deixar sozinho, numa situação difícil, porque ele estava no cinema e falou, eu não vou sair do filme para ir aí. Se vira. Bom, eu briguei com ele, e fiquei um tempão sem falar com ele, e depois, quando eu estava passando uma fase muito complicada da minha vida, ele foi o único que me estendeu a mão. E aí ele me ensinou, ele tem uma parte faltando e uma parte sobrando. Eu tenho que identificar a parte sobrando e aí ele vai me dar essa parte sobrando com alegria, com generosidade. Mas não adianta eu pedir uma coisa que ele não tem. É a mesma coisa da relação entre marido e mulher.
Né? Se você quer que o outro seja o que você imaginou, não vai dar certo. Eu tenho um teste para ver se casamento dá certo. É assim, você pergunta para os noivos, um separado, né? Primeiro para a noiva, primeiro para o noivo. Pergunta para a noiva, você gosta dele? Ah, eu gosto. Você ama ele? Eu amo. Se ela falar não, já desiste, né? Porque... Ah, então tá bom. Qual é o maior defeito dele? Se ela falar, ele não tem defeito. Não emplaca um ano. Não emplaca um ano. Aí fala assim, ele tem um defeitinho, sim. Qual é o defeito dele? Ele é pão duro. Ele é pão duro? É. E o que você vai fazer com isso? Se ela falar, devagarinho eu mudo ele. Esse casamento vai ser um suplício, hein? Vai durar muito tempo, depende da teimosia, do grau de teimosia dela, mas vai terminar. Porque ele não vai mudar por causa dela. Agora, se ela falar assim, não, mas eu consigo viver com isso. Bom. Ela está apta. Tem que ver com ele se está igual. Porque quando você coloca as suas expectativas no outro, ele nunca vai atender às suas expectativas, porque são suas expectativas. Ele não é aquilo. Ele não é nem o sapo, nem o príncipe. Ele é alguma coisa entre os dois. E você tem que gostar desta coisa que ele é. Com os seus defeitos, com as suas manias. Isso não significa que você não pode falar para ele, olha, você não pode ser pão duro. Você vê como isso está atrapalhando você. Você pode até falar, mas não adianta você querer que ele mude, porque ele não vai mudar, a não ser que ele encontre um forte motivo para que isso aconteça. Ou ele passe por alguma experiência importante na vida dele que o faça mudar. E isso vale para você também. Né? Então, a gente vive nesse mundo de ilusão. Por quê? Esse é o primeiro grande passo para você aprender a amar incondicionalmente. Para você enxergar o outro como ele é e não como você quer que ele seja. Lembra do Schopenhauer? Né? A gente não vê o que é, a gente vê o que a gente quer que seja. E o parceiro que está do seu lado, o teu filho, você olha para ele e vê o que você quer e não o que ele é. Né? Então, essa pergunta a gente tem que se fazer todo dia. Quando você vai para o médico e quando você vai para o centro. Que saúde que você está buscando? Né? E que vale dizer onde é que você está buscando a felicidade? É na matéria, que é o efeito, então os resultados são rápidos e vem junto frustração. Mas se é na alma, que é a causa, os resultados são permanentes e você leva a felicidade. Né? Isso é uma coisa que está em tudo quanto é texto, a gente passa, porque já ouviu tantas vezes que parece que não entra mais na nossa cabeça. Mas o que realmente importa é o que menos a gente dá importância na nossa vida. A gente gasta a nossa energia com as coisas materiais. É mentira, é isso que eu estou falando? Imagina o seu dia, a sua rotina. Quanto tempo você passa atrás das coisas materiais? E quanto tempo você passa atrás das coisas espirituais? Faz a proporção. Dá mais que 1%? E olha que vocês são uma amostra viciada. Vocês levantaram no domingo de Páscoa para vir aqui. Então eu imagino que vocês já dedicam uma parte maior da vida de vocês que a média da população brasileira. E mesmo assim, eu duvido que dê menos de 80%. 80% do tempo atrás das coisas materiais. Né? Então vejam vocês, a gente se esforça para combater o mal, sendo que o mal não existe. A gente passa a nossa vida gastando nossa energia e nosso tempo atrás de uma coisa que vai desaparecer. E a gente ainda fala que isso aqui é que é a realidade. Que isso aqui é que é a verdade. Então, quando Jesus falou que o meu reino não é deste mundo, ele estava falando sério. Não era uma imagem figurativa, não. Né? Isso aqui é o porão. E é uma grande ilusão. Isso aqui é um jogo de videogame online. E a gente está aqui, cada um com o seu computador, que é o seu corpo físico, interagindo online com os outros. A realidade não é essa aqui. Isso é uma realidade virtual. A realidade está no plano espiritual. E morrer não é o fim, é o começo. Nascer, o pessoal, você lê os livros do André Luiz, você percebe isso. Quando ele vai nascer, o pessoal chora mais do que quando morre. Porque além de você tá lá no plano espiritual, o pessoal, vou ter que reencarnar. Todo mundo começa a chorar. Porque além de você ir embora, você ainda vai para um lugar pior. Agora, quando você volta, meu, que bom que você voltou. Até que você aguentou bem lá, hein? Não foi lá essas coisas, mas... Né? Então é isso.
Tem o Confúcio, né, que dizia que feliz é o homem que quando nasce chora enquanto todos riem, e quando morre ri enquanto todos choram, né? Talvez a gente consiga ser essa pessoa. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Quem falou isso foi André Luiz, no Nosso Lar, né? As grandes verdades que a gente tem que garimpar nessa obra infinita, que é a obra do Chico Xavier, André Luiz e Chico Xavier Emmanuel. E nunca esquecer de Jesus, porque ele falava assim: a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Vocês sabem o que a palavra pecar significa? A origem da palavra? Errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Você está tentando acertar o alvo, vai errar. Então você vai pecar. E não é por isso que o mundo acaba. É por isso que o mundo anda. Porque a gente aprende assim, né? E o atributo da cura é do enfermo, que é o exercício do seu livre-arbítrio. E o que o terapeuta faz? Auxilia sempre. Conduzir a cura, se possível. Porque às vezes no processo de auxílio você consegue que o paciente se cure. Agir em todos os níveis. Informacional, que é através da conversa, da educação, da palestra. Vibracional, que é toda a terapia espírita complementar, em que eu estou agindo no perispírito. E material, que é o que a gente aprendeu a fazer, né? Eu, o Lawrence, tem mais médico aí. É o que a gente aprendeu a fazer. Mexer nessa parte aí. Mas mesmo que eu seja bom aqui, eu não posso esquecer disso aqui. Porque senão eu não estou fazendo nada. E a validação das terapias chamadas energéticas ou alternativas, que hoje a gente já trocou isso por complementares, né? São as terapias complementares. Então, o que está acontecendo hoje é que a própria medicina está descobrindo isso. Tudo isso que eu falei para vocês não é pregação. Porque já existem trabalhos que mostram. Esse Dr. Kenning, ele é um geriatra americano, que ele fez vários trabalhos científicos, ele mostrou que a espiritualidade é importante na saúde, que ela estimula o desenvolvimento, que estimular o desenvolvimento de práticas mais humanas gera saúde, e as pessoas são mais saudáveis porque elas acreditam em Deus. Como é que ele mediu isso? As pessoas ficam menos doentes, são internadas menos. Quando elas são internadas, ficam menos tempo internadas, elas se recuperam mais rápido, tomam menos remédio e vivem mais anos. Ele fez um trabalho que mostra que, em média, as pessoas que são espiritualizadas, elas vivem 7 a 8 anos a mais que as pessoas que não são espiritualizadas. É um bom motivo para você não ser ateu, né? Você vive mais. E avançar nessa visão do paciente como um ser integral. Cada vez mais a gente está evoluindo para isso. Mas isso é só o começo. Tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda. Por exemplo, como a espiritualidade modifica a saúde? Como? Eu não estou perguntando se modifica, eu sei que modifica. Como? Como é que eu acreditar em Deus mexe nas minhas células, no meu corpo? Como é que isso chega lá? Qual é o mecanismo? Eu, particularmente, tenho muita vontade de aprender sobre isso, é o que eu estudo, é o que eu tento colocar. Como fazer um diagnóstico integral? Como é que eu vou conseguir olhar para o meu paciente e fazer uma anamnese que me traga informações que são necessárias para mim? Por exemplo, a ficha kármica dele. Às vezes eu estou diante de uma situação em que eu não entendo o que aquilo está acontecendo, mas se eu soubesse o que aconteceu nas outras vidas dele, eu ia entender direitinho. E talvez isso ajudasse ele, ou me ajudasse a ajudar ele, né? Será que a gente vai poder fazer isso? Né? Será que a gente vai chegar nesse ponto? É possível ajudar quem não tem fé? Isso é um desafio. Eu já acompanhei muitos pacientes durante o processo de desencarne, na morte, pacientes com câncer, com doenças degenerativas, e eu confesso para vocês que a maior dificuldade que eu tive foi com os pacientes céticos, porque eu não tinha onde me agarrar para tentar dar uma tábua de salvação para ele se sentir melhor. Aonde é que ele se apoia? Ele não tem onde se apoiar, é o nada. E sabe qual é o consolo dele? Que vai acabar logo. Então, qual é o raciocínio lógico? Faz uma eutanásia. Já que é o nada, para que eu vou curtir essa dor? É melhor acabar logo. É que nem filme ruim. Levanta e sai do cinema. Não é? E, na verdade, esse é um desafio, eu acho. E acho que se
pesquisadores como o Dr. Kennan continuarem trabalhando, eu tiro o desejo e coloco o saber. E aí eu vou poder chegar para o ateu, para o cético, e vou falar, olha, a sua espiritualidade precisa ser desenvolvida. Ah, mas eu não acredito em Deus. Mas acreditar em Deus é uma função natural do seu corpo biológico. Você precisa acreditar, porque senão isso vai acontecer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Isso vai quebrando as barreiras. Agora, a minha experiência é que até hoje eu não vi nenhum ateu resistir ao ponto máximo do momento do desencarne. Né? Na hora em que a coisa está acontecendo e que ele percebe que realmente ele está morrendo, ele olha para cima e pensa, deve ter alguma coisa a mais. Né? E se você estiver ao lado dele, seja você médico, parente, amigo ou como espírita, cabe a você incentivá-lo, mas existe. E você vai ficar bem. Não é? E isso traz um alívio gigantesco para o paciente. Às vezes tudo que você fez como médico não serviu para nada. E aquele último minuto, em que você pôde dar aquela palavra de carinho, de amparo para ele, valeu mais que tudo que você fez para ele como médico. Não é? Então esse ainda é um desafio que eu acho que a gente tem que enfrentar. E os tratamentos que são eficientes e quais as indicações? O que eu vejo muito é assim, as terapias complementares a gente vê que funciona, mas às vezes funciona, às vezes não. Por quê? Eu acho que quando não funciona é que ou foi mal indicada, ou tem alguma coisa naquela terapia que aquele paciente não ia se dar bem com ela. Então quanto mais a gente estudar, mais a gente vai perceber o que funciona e o que não funciona, e o que funciona, como funciona, para eu saber qual é a melhor indicação. Eu já sou um médico que indica acupuntura, eu indico homeopatia, eu indico, quando é espírita, eu indico passe, água frutificada. Quando não é, eu mando procurar o reiki ou o jorei. Né? Eu indico desobsessão, quando é espírita. Quando não é, eu mando tirar o diabo do corpo, se for, dependendo da... Eu já mandei, eu estava contando para ele. O paciente olhou para minha cara, se o senhor acredita nisso? Eu acredito. Tem lá na sua igreja, tem um pastor que tira o diabo do corpo? Tem, doutor? Procura ele. E qualquer coisa, você manda ele me ligar. E se o pastor me ligasse, eu ia falar para ele, olha, eu acho que tem uma entidade ali que está atrapalhando. Eu ia falar mesmo. Ué. Mas pode acontecer ele falar, esse cara é louco, desligar o telefone. E na melhor das hipóteses, ele podia ir lá e eles, como médium, fazer a desobsessão. Tá certo que os métodos não são lá muito gentis. Mas nem com o obsediado, nem com o obsessor. Mas sei lá, é o que tem para ela, porque ela está dentro daquela crença. Uma coisa que eu não posso fazer é impor a minha crença para o outro, né? Isso como médico e como ser humano. Então, não é necessário modificar o modelo de formação médica? Eu acho que sim. E isso está acontecendo. Na medida em que a mediunidade entrar no estudo da psiquiatria e a desobsessão entrar na psicopatologia, então você vai começar a ter para onde mandar o seu doente, independente de qual crença ele seguir. Você vai saber o que você pode fazer por ele e vai fazer por ele. Então a gente amplia a nossa capacidade de auxiliar. Então, gente, para encerrar, eu queria trazer esse pensamento do Schopenhauer, que eu gosto muito. Eu sempre tive muito medo de ler filósofo. Depois que eu comecei a ler, eu percebi que não é um bicho de saca-cabeça, a gente entende. Depende, né? Jean-Paul Sartre, por exemplo, eu caí num trote. Comprei um livro de R$140, desse tamanho, O Ser e o Nada. E fiquei 2 meses para ler o primeiro capítulo e cheguei à conclusão que ele não queria me dizer nada. Ele só estava me enganando. Né? Porque ele fala tão difícil que não é para ninguém te entender, né? Mas se você pega Schopenhauer, você pega o Edgar Morin, eles falam claramente o que eles estão pensando. Às vezes é mais difícil, você tem que parar, voltar... Mas eu aprendi muito com eles. E o Schopenhauer tem uma frase que eu acho que representa bem o que a gente está passando hoje no planeta. Que toda a verdade passa por 3 etapas. Primeiro ela é ridicularizada, depois ela é violentamente antagonizada e por último é aceita como verdade autoevidente. Tem muitos lugares que você vai lá e o pessoal tira um sarrinho. Né? Eu já ouvi isso. Você é médico ou é médium? Falei, olha, os dois. Você está com algum problema? Quer que eu resolva? Você vai fazer o quê? Né?
tem lugares que você é violentamente antagonizado. Então, já aconteceu comigo de eu perder o emprego na universidade quando eu lancei o meu primeiro livro. E eles não tiveram nem a coragem de me falar porque era por causa do livro. Eles deram um jeito, na verdade eles nem me demitiram, eu tive que pedir demissão. E hoje, você vê como eu sou um espírito bem evoluído ainda. Eu tenho orgulho disso. Eu me sinto o mártir, né? Mas a verdade é que depois que eu tive que sair da faculdade, aí começaram a me chamar para falar de espiritualidade lá. Eu era professor lá, ninguém me chamava. Santo de casa não faz milagre mesmo, né? Então a espiritualidade não fez aquilo para dizer, ó, Décio, como você é bom, né? Assim, ó, vamos tirar você daí porque não está dando certo, né? Mas você vê, foi um antagonismo violento. Eles não tinham como chegar para mim e falar assim, ó, nós estamos te demitindo porque você escreveu um livro de espiritualidade e a gente não concorda com isso. Né? Mas depois, na reunião do departamento, quando eu tinha saído, o chefe do departamento falou, ufa, foi difícil, mas nos livramos dele. Né? E eu levei meu livro para pôr na biblioteca, olha a ingenuidade do menino, né? E aí acabou na mão do meu chefe me demitiu. E quanta gente tem por aí? O Mário Borregar, que vai estar no Mednesp, em Goiânia, ele era da Universidade de Toronto, ele foi demitido da Universidade de Toronto, por causa do trabalho dele em espiritualidade. Em compensação, o pessoal da Califórnia, que americano não é bobo nem nada, comprou o passe do cara. Ele está na Universidade da Califórnia, trabalhando junto com o Gary Schwartz lá. Você vê, por que os Estados Unidos é uma grande nação, né? A gente ainda pergunta. Vocês sabem onde mais tem pesquisa sobre espiritualidade? É na pátria do Evangelho ou não? É nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque eles não dão ponto sem nó. Eles vão atrás da verdade. Né? Que depois é aceita universalmente como auto-evidente. Então, quando Jesus falou, era mentira, porque ele só falou. Né? Quando escreveu, pode ser verdade. Mas se escreveu, publicou e está em inglês, é verdade. Então, depois do Kenning, a gente pode falar que a espiritualidade melhora a saúde. Quando a sua avó falava, era só a sua avó falando. Né? Então eu quero agradecer, lembrando aqui da doutora Marlene. Né? A doutora Marlene, ela é, né? A minha grande orientadora. E por causa dela, a minha vida mudou. Né? Foi antes dela e depois dela. Eu já tinha sido apresentado ao Espiritismo, acredito que não foi nessa vida, porque me deram o livro dos Espíritos e eu não consegui parar de ler o livro. E logo em seguida da leitura, eu fui para a AME. Né? Eu estava contando para o Laurence, a primeira vez que eu entrei num centro espírita foi fazer palestra, eu já era o palestrante. Então, não é uma vantagem isso, é uma deficiência, por isso que eu não gosto de fazer palestra doutrinária, porque eu sei que eu não tenho essa capacidade. Mas foi a doutora Marlene que me mostrou o caminho para trabalhar na seara de Jesus. Né? Ela que me disse, Décio, você como médico, você pode ajudar, se você estudar. Se você fizer essa ponte entre a ciência e a religião. Essa ponte que no passado eu ajudei a destruir. Né? Infelizmente eu tive essas visões do meu passado. Sempre quis saber quem eu era, me arrependi amargamente. Eu achava que eu era algum assessor do Kardec, alguma coisa assim. Sei, viu, pessoal? Foi uma bobagem, né? Mas na verdade o que eles me mostraram foi muito útil para mim. Porque eu comecei a entender por que eu estava onde eu estava. Na verdade, não foi mérito meu. Talvez o mérito seja de eu estar podendo fazer parte desse trabalho. Né? Mas ela fez a diferença. Ela construiu uma árvore enorme, frondosa, que é a Associação Médico Espírita, do Brasil e internacional. Ela conseguiu falar de espiritualidade para os europeus, através da linguagem científica. Né? E está fazendo uma falta danada. Né? Eu não vejo a hora da minha mediunidade afinar logo com a dela e a gente poder começar a receber de novo as instruções sempre muito seguras dela. E obrigado. Obrigado mesmo vocês terem vindo aqui no domingo e terem tido paciência para me ouvir. Né? Essa foi a palestra do Dr. Décio Iandoli Júnior. Pessoal,
muito agradecido pela paciência, pela bondade. Ninguém desistiu de assistir a palestra dele. Foram 40 minutos de espera, mas valeu a pena. E vamos fazer uma prece de encerramento? Quando viemos hoje cedo, Senhor, confiamos em Ti. Teus mensageiros nos ampararam, nos auxiliaram. Durante a palestra, Teus benfeitores espirituais, em falange, em legião do bem, do amor, estiveram perambulando entre nós, nos inspirando, nos ajudando a compreender, destruindo barreiras que nós trazíamos, despertando o nosso melhor, buscando o que temos de melhor. E por isso agradecemos. Agradecemos esse tratamento, essa terapia, essa nova chance, esse novo começo. E que nós possamos, confiantes no Teu amor, regressar aos nossos lares melhores, mais sorridentes, mais alegres, mais animados, mais amorosos, mais amigos, mais verdadeiros, mais espíritas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vão em paz. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.